Os Estados Unidos, além de aplicarem sobre o Moraes, hoje eles estão estudando aplicar para outras pessoas que apoiam o Moraes. A Magnitsky, ela se dirige não só sobre quem viola direitos humanos. Os Estados Unidos falam que o Moraes ele praticou 2 tipos graves de violações. Primeiro, censura, inclusive... Dr. André Marcília e Deltan Dallagnol explicam o que é a Lei Magnitsky, as consequências e o motivo dos Estados Unidos aplicarem ao ministro Alexandre de Moraes. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. É aí que eu quero saber, Marcília. É a primeira vez que os Estados Unidos tomam esse tipo de sanção ao Brasil, porque o Brasil é um país amigo desde sempre dos Estados Unidos. Sempre foi um parceiro, desde guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Foi aliado, O Brasil sempre foi aliado de primeira com os Estados Unidos. Sim. Inclusive o Brasil é o primeiro a discursar na ONU por causa dessa, né, parceria. dessa aliança. Primeira vez. A gente, aliás, é a primeira vez que, enfim, um país que se entende como democrático recebe esse tipo de sanção. Veja, essa história da Magnitsky, o que tem, as pessoas que estão nessa lista é torturador, sequestrador, tudo ali. Pô, é a turma brava. Madurão tá lá, Madurão. Mano, é esse povo ali. Assim, de corte, você pega juiz que já foi sancionado, os caras da Venezuela, o cara da Rússia, é nesse lugar. Caraca. Então a gente entrou numa lista, o Moraes entrou numa lista que é pesada. E não é qualquer coisa. Não é uma bobagem. Isso é sério, Fala um pouco sobre dessa Lei Magnitsky. Pra tu me entender. A lei, ela... Veja, é uma primeira confusão aí de, não, isso atinge a nossa soberania. Atinge o cacete. Por quê? Por que não atinge a soberania? Porque isso incide no território dos Estados Unidos. Então, o que acontece? A lei é aplicada lá e eles dizem assim, empresas americanas têm de seguir a lei dentro do território dos Estados Unidos. Perfeito. Fora do território dos Estados Unidos, empresas americanas precisam receber os efeitos disso que está sendo aqui aplicado. Empresas estrangeiras que negociam com empresas americanas também vão ter de seguir. E aí é que começa a treta. Porque esses efeitos vão para empresas americanas fora do território e para empresas, por exemplo, brasileiras que têm negócios com americanos. Eles não estão sancionando a brasileira, eles estão sancionando a americana. Que tem negócio com... Só que isso influencia a brasileira. E é por isso que não atinge a soberania. Veja, os caras... A gente tem negócio com empresa americana porque a gente quer. Você não quiser, você não tem. Faça com outra. E eles não são obrigados a negociar com a gente. Então, por exemplo, vai lá, bancos, que é o que todo mundo está falando. Hoje, todos os bancos brasileiros são dependentes do sistema financeiro dos Estados Unidos. O SWIFT. Que é um sistema... SWIFT não é açougue? Não, Swift, Salsicha. O sistema SWIFT é um sistema interbancário global. Pra eu entender também, essa lei D'Artagnan aí, do inferno Magnitsky, que fode com o cidadão? Não é com o cidadão. Com quem tomou. Com quem foi sancionado. Quem tomou. Então, pode por isso, porque ele deixa de... É uma espécie de morte financeira que a gente fala, né? Justamente por isso, porque os Estados Unidos hoje, praticamente todas as empresas brasileiras têm relação. Lógico. Então, por exemplo, o cara não pode ter Falam muito do cartão de crédito, então. O cartão de crédito, mas ele não pode ter uma conta no Gmail, ele não pode ter um aplicativo. Não pode ter iPhone, bola. Pode ter iPhone. Não pode ter iPhone? Não pode ter um streaming. Que fudido. Não pode ter iPhone. Não pode ter Android. Pode ter conta na Apple, né? Mas ele não vai ter telefone, então. Não pode ter Android. Que sistema que ele vai usar? Então. Vão ter que emprestar pra ele. Vai ter que fazer um frio. Não pode ter cartão. Vai ter que andar na ilegalidade. Ele não pode receber dinheiro no Banco do Brasil, que é onde os ministros recebem. E como é que vai receber? Pois lá na Venezuela, os ministros recebem na boca do caixa. Mas é isso que eu falo. Dinheiro vivo. Ele não pode receber. Hong Kong, ela tem todo o dinheiro, ela recebe do governo, Põe dinheiro no colchão. em espécie. Dinheiro vivo. Lá em Hong Kong, pega a maleta. Pega uma maleta de dinheiro do governo para receber. É nesse nível a coisa. Cara, que brabo eles isso, não estão sancionando o Banco Brasileiro. Eles estão falando o seguinte, se o Banco Brasileiro não obedecer, a gente corta a relação da empresa norte-americana. Porra, é deles a empresa. Imagina o Itaú que tem de grana nos Estados Unidos. É isso. No cartão, Visa, Mastercard. Tudo. É isso. Mata o banco, fecha o banco. Fecha o banco, então é aí que vem a burrice. Mas aí o banco, tudo bem. Bom, pra eu entender também que eu sou burrão, que eu te falei. Se o Itaú não fizer isso,
ele se fode com os americanos. Se fode com os E americanos. se ele fizer, ele se fode com os brasileiros. Ele tá fudido de qualquer jeito. Bola, você não é burrão. Os ministros agora que eles estão entendendo, você entendeu em 5 segundos. Burrão são eles. Não, eu acho que o que acontece é que você que trabalhou com Operação Lava Jato e pegou cara muito grande, demora pra cair a ficha. Eu acho que é isso. Negação. Não é só a negação, veja. O cara tem muito poder. O cara tá assim, ó. Prepotência. 24 horas aqui, 24 horas ali. O cara pra dar aquela ajeitada na cadeira, ajeita a capa. Ele senta, o cara põe um negócio pra ele. Parece que você vai no fogo de chão, assim também. Aí, então o cara do nada chega pra você e fala assim, acabou, amigão. Acabou o quê? Até o cara entender... Não, sim, mas o que um banco desse vai fazer, irmão? Nada. Tem que obedecer. Porque, olha só, se um banco chegar e falar assim, eu não vou cumprir a Magnitsky, o banco vai, porque eu quero ter o Moraes como cliente. Ele vai ter o Moraes como cliente e fechar. Isso. Ou seja, não vai ter o Moraes como cliente. Simplesmente congela todos os bens do banco. Tira do sistema SWIFT e quebra o banco. Quebra o banco. Aí você fala, mas que sacanagem, porque os Estados Unidos... Bom, a gente tem relação com eles porque a gente quer. A gente não tem soberania? Cadê a nossa soberania? Coreia do Norte não tem relação. Então, pois é. Né? Não tem. A soberania deles é ótima, É né? um país que a gente não sabe como é. Parece o mundo, como é que é o nome daquele filme lá? Do mundo de Andy, não. O show lá, Truman. Show de Truman. Show de Truman. É um show de Truman. É um show de Truman que rola lá. Por isso que ela é chamada de pena de morte financeira. Os Estados Unidos, além de aplicarem sobre o Moraes, hoje eles estão estudando aplicar para outras pessoas que apoiam o Moraes. A Magnitsky, ela se dirige não só sobre quem viola direitos humanos. Os Estados Unidos falam que o Moraes ele praticou 2 tipos graves de violações. Primeiro, censura, inclusive em relação aos cidadãos e empresas americanas, porque ele vivia mandando ordens para empresas americanas, censuraram inclusive pessoas que hoje vivem exiladas nos Estados Unidos, jornalistas. E, em segundo lugar, perseguição política contra a direita. E hoje eles estão estudando estender para a esposa do Moraes, para o escritório da advocacia, para Gilmar Mendes, para o escritório da advocacia vinculado a familiares dos ministros, para outros 7 ministros, eventualmente para o Davi Alcolumbre. Existem notícias aí saindo na imprensa toda hora sobre eles é a perspectiva de expansão. E agora, nessa quarta-feira, nessa semana, Eduardo Bolsonaro está reunido com autoridades americanas para falar hoje sobre a expansão dessas sanções e sobre o descumprimento parcial das sanções pelos bancos. Porque os bancos aqui no Brasil fizeram uma interpretação querendo dizer assim, não, a gente só não pode fazer a transação com o ministro Alexandre de Moraes quando diz respeito a dólar. Real mas pode. Que foi ali um jeitinho brasileiro. Quiseram dar um jeitinho brasileiro. Exato. Mas não é bem assim. A gente acredita que vai vir aí uma diretriz dos americanos séria. E quem descumpre a Magnitsky... Tentaram fazer um Pix também, né? Os caras tentaram fazer um Pix, botaram o CPF do Moraes. Eu vi isso aí, eu vi. E aí apareceu lá uma empresa de Belo Horizonte e tal, já foram pra cima da empresa. Olha só. Entendi. Já deu um ticaracateca já. Então assim, não dá pra você. Hoje em dia, com toda essa comunicação fácil... Se você tomar essa porra dessa lei, você tá, em suma, você tá fudido, né? Você tá leproso. Sabe o que é leproso? Puta, ninguém chega perto e tá caindo... É o leproso, ele vira um leproso. Mas eu acho assim, a lei muito inteligente, porque o cara tá em guerra sem usar uma bala. Isso. Ele acaba neutralizando... Usa o poder econômico que tem o país. Isso. As relações econômicas que tem o dinheiro, mexendo no bolso, amigão. Aí eu vi uma deputada do PSOL agora que quer fazer uma lei dizendo que as empresas brasileiras são obrigadas a não cumprir a Magnitsky. Quer dizer, eles não entenderam ainda, né? É que eu até fiz um tweet falando assim, é mais ou menos como se você chegasse e falasse, olha, meu pai tá aqui respirando por aparelhos, eu não quero mais depender disso, eu vou lá e desligo os aparelhos. Porra, o que Vamos ver se ele vive ou se ele morre. Lei dizendo ele tá sem aparelho, não morreu. Está revogada a lei da gravidade. Obriga a restabelecer a saúde do seu pai, por lei. Proibiu terremoto no país. É nesse lugar que as pessoas estão. Então tem uma ignorância muito grande. E isso é legal de a gente entender também. Não as pessoas estão falando assim, porque isso está sendo por conta do Bolsonaro, porque o Eduardo foi lá por causa do Bolsonaro. Mas veja, a gente tá, como a gente falou, há 6 anos isso. Esse inquérito das fake news já tinha todas essas violações acontecendo desde 2019. Aí
aí um inquérito vai brotando do outro. Não só eles não acabam, como vão tendo puxadinhos nos inquéritos. Veio dos atos antidemocráticos, milícias digitais, de pipipi. Então, assim, o caso Bolsonaro é consequência. É consequência disso. Ele foi simbólico para os Estados Unidos, mas ele não começou o problema ali. Ele é onde desagou o problema. E o Deltan falou bem. Se a gente for olhar, o que pegou mesmo para os Estados Unidos foi o seguinte. Porra, o Moraes, ele emitiu algumas ordens, sobretudo para a Rumble, por isso que tem essa ação da Trump Media. Trump Media, cara. O cara mandou na Trump Media. Os caras pediram, o Moraes mandou uma ordem por e-mail. Imagina só, mandou um e-mail dizendo assim, eu quero que a Rumble me entregue os dados de cidadãos norte-americanos. E aí a Rumble chegou e falou assim, porra, mas se eu fizer isso daí, eu tenho que violar a lei dos Estados Unidos para entregar pra um juiz que manda um e-mail querendo os dados aqui. Como é que seria o trâmite legal? Que maravilha. Como é que seria o trâmite legal? Bom, primeiro não seria por e-mail, né? Como é que seria o trâmite legal? Tem dois caminhos. Um caminho é a carta rogatória, outro caminho é o pedido de cooperação internacional. O que seria a carta rogatória? Carta rogatória é uma carta que a Suprema Corte Brasileira ia mandar para a Suprema Corte Americana, para o sistema judiciário americano, pedindo uma coisa. Uma carta que você manda, olha, eu tenho essa situação, esse processo, esses documentos, eu preciso que vocês façam isso aí. Perfeito. Uma outra opção é você fazer... e a carta rogatória você faz com promessa de reciprocidade. Ó, eu tô te pedindo isso, quando você me pedir, eu também vou fazer algo parecido. Um outro caminho seria por meio de um tratado que existe, que é o tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, que se chama MLAT, é o Mutual Legal Assistance Treaty, é um tratado de assistência mútua, em que o Brasil e os Estados Unidos se comprometem a tramitar documentos por meio do Ministério da Justiça de um país para outro país, daqui para o Departamento de Justiça americano, para que eles avaliem lá se vai ou não cumprir mão de via dupla. Só que por que o Moraes não mandou? Não mandou porque ele ia tomar uma porta na cara. Claro. Porque na hora de executar o pedido lá, eles examinam se atende os requisitos constitucionais. Que foi o pedido da Interpol pro Alan, Também, isso, só que aí para outros pedido de países, extradição do Alan, já tinha sido negado. Espanha, uma frase ótima, né? São só palavras. Não há crime aqui, são só palavras. Foi isso que os Estados Unidos responderam para negar a extradição do Alan. Quer dizer, ele já tinha esse contexto, eles sabiam que não ia rolar. Mas por que ele meteu essa insanidade assim de mandar para as empresas direto e tentar? Estava funcionando, porque elas operam no Brasil, eu vou meter multa aqui, exato, o cara não aguenta pressão, sim, né? Sim, o cara tem o poder na mão, tá acostumado a abusar, ninguém revê acima dele, ninguém contesta o poder dele e ele pratica as ilegalidades de modo absolutamente impune. Porque ele aplica essa ordem, por exemplo, pro X, e se o X não cumpre, ele multa o X no Brasil. Não, e se o X não paga, ele cobra da Starlink, que não tinha nada a ver com o X. Isso é muito louco. E aí ele suspende um mês o X no Brasil. Isso é loucura, isso é coisa de ditadura. Isso é surreal. Sabe como o X foi notificado? É pior que e-mail. A notificação pro X... Não, ele publicou no X. Assim, entendi. Tá aqui um post do STF. Isso. Então, você tá intimado. Mas isso é em que objeto da lei? Nenhuma. Nenhum, não tem, não existe. Não existe isso, não existe.